Só bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 43, o tecnécio. Esse elemento está localizado no quinto período da tabela periódica e no grupo 7 entre o manganês e o rênio. O tecnécio é um daqueles elementos que tem uma história de descoberta bastante complicada e tumultuada. Ele foi um dos 4 elementos previstos por Mendeleev na sua tabela periódica de 1869, na qual havia um espaço em branco abaixo do manganês. E para esse espaço em branco, para este elemento, estava prevista uma massa atômica de aproximadamente 100. Enquanto que a descoberta dos outros 3 elementos, que eram o escândio, o germânio e o gálio, veio logo depois da publicação da tabela em 1869, a descoberta do quarto elemento demorou bastante, e o quarto elemento se mostrou um pouco mais difícil. Os pesquisadores, químicos, geólogos começaram a procurar esse elemento da mesma forma que eles haviam feito com os outros 3. Só que em vez de surgirem evidências concretas para esse elemento, surgiram na verdade várias alegações e descobertas falsas. E a mais famosa dessas descobertas falsas foi em 1925, através de Walter e Ida Noddack e Otto Berg, que foram também os descobridores do rênio. E apesar deles terem feito um excelente trabalho em relação ao rênio, a sua descoberta do masúrio, como eles chamavam, era insustentável, e essa lacuna na tabela periódica persistiu por mais alguns anos. A descoberta oficial do tecnécio veio no ano de 1937 e é atribuída a Carlo Perrier e Emílio Segret. O Emílio Segret passou o seu pós-doutorado trabalhando com o ciclotron no laboratório de Ernest Lawrence, em Berkeley, na Califórnia, e já de volta em Palermo, na Sicília, onde ele possuía o seu emprego permanente, ele recebeu uma placa de molibdênio que havia sido irradiada por meses no ciclotron com deutério e com nêutrons. E em Palermo, a tarefa era analisar quimicamente o que havia acontecido com aquele molibdênio. E o Segret e o Perrier pensaram então, quais são os possíveis elementos que podem ter surgido aqui depois da irradiação dessa placa? E a resposta era, claro, o próprio molibdênio, algum isótopo diferente, mas também o zircônio, o nióbio, ou colúmbio, como eles chamaram no artigo original de 1937. Colúmbio, um nome alternativo para o nióbio. Também o rutênio e o desconhecido elemento químico de número atômico 43. E o que eles fizeram em seguida, eles dissolveram aquela placa de molibdênio em ácido e removeram todas as impuridades radioativas, como o fósforo 32, e a partir daí eles começaram a fazer testes químicos, principalmente precipitações específicas, seletivas para esses elementos que vinham em questão, para ver se os precipitados daqueles elementos concentravam ou não a radioatividade. E eles viram que os precipitados do zircônio, do nióbio, do rutênio e do molibdênio não concentravam a radioatividade. Mas aí que vem a parte importante dessa descoberta, quando eles adicionavam o rênio a essa mistura da placa dissolvida de molibdênio e com ácido ali tudo, quando eles adicionavam alguns miligramas de rênio e faziam uma precipitação de algum sal do rênio, eles viram que a radioatividade se concentrava. E a suposição que você tem que fazer, é claro, que o elemento de número atômico 43 é mais parecido quimicamente com o rênio do que com o manganês. E essa suposição se mostrou correta, e eles pensaram, como para os outros 4 elementos que possivelmente estão aqui nessa placa, como para esses elementos a gente não achou nenhuma radioatividade concentrada, e o único elemento que resta possivelmente é o elemento químico de número atômico 43, e a radioatividade se concentra nos precipitados com o rênio, só pode ser que a gente descobriu esse novo elemento. Então, o artigo científico dessa descoberta foi publicado em 1937, mas o nome tecnécio só foi sugerido alguns anos depois, porque, enfim, em 1937 os elementos sintéticos eles não tinham cidadania, digamos assim. Os químicos eram um pouco céticos em relação aos elementos sintéticos, eles pensavam que eram elementos bastante distintos dos que ocorriam naturalmente,
mas depois da guerra, durante a qual foi sintetizado ali o netúnio e o plutônio, eles viram, não tem isso aí, os elementos sintéticos também são elementos, e aí os descobridores sugeriram o nome de tecnécio, que vem da palavra grega que significa artificial. Então, está ali no nome o fato de que o tecnécio foi o primeiro elemento que foi descoberto através da sua síntese, e não foi achado aí na natureza. Foi primeiro sintetizado e depois descoberto na natureza. É claro, ele ocorre na natureza, isso foi descoberto um tempo depois, mas foi sintetizado e o pessoal viu, aqui um elemento sintético. E essa é a história da descoberta. O tecnécio é um metal radioativo e prateado que tem uma densidade de 11,5 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão de 2.200 graus Celsius. Ele é levemente paramagnético e adota uma estrutura cristalina do tipo HCP, assim como o rênio. Quimicamente, o tecnécio é bastante similar ao rênio. Ele é relativamente inerte e se oxida lentamente quando exposto ao ar úmido. Apesar de ser insolúvel em ácidos como o ácido fluorídrico e o ácido clorídrico, ele se dissolve facilmente em ácidos mais oxidantes como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico concentrado. Ao contrário do manganês, o estado de oxidação mais 2 praticamente não tem importância para a química do tecnécio, e o tecnécio prefere fazer compostos nos estados de oxidação mais 4, mais 5 e mais 7. Agora vamos falar um pouco sobre os compostos do tecnécio. Quando o tecnécio metálico é aquecido na presença do oxigênio, se forma um composto amarelo e volátil que é o heptóxido de tecnécio, Tc2O7. Esse composto tem um ponto de fusão de 120 graus Celsius e na fase gasosa ele tem uma estrutura molecular que é caracterizada por 2 tetraedros com um oxigênio em comum, ou seja, os tetraedros dividem uma ponta. E nessa estrutura nós temos uma linearidade entre o tecnécio de um tetraedro, o oxigênio, que é dividido, e o tecnécio de outro tetraedro. Ao contrário do rênio, nós não temos, no caso do tecnécio, um trióxido estável, e o óxido mais estável do tecnécio é o dióxido de tecnécio, TCO2, que tem uma estrutura cristalina da rutila distorcida. E o tecnécio também forma calcogenetos na forma TCX2, ou seja, no estado de oxidação mais 4, e um heptasulfeto. Quando o heptóxido de tecnécio é dissolvido em água, se forma o forte ácido pertecnético HTCO4. Porém, se o pH da água for mais básico, a tendência é que se forme o ânion pertecnetato, TCO4-, que é um oxoânion tetraédrico. O pertecnetato também se forma quando você trata compostos do tecnécio com agentes oxidantes como o ácido nítrico, e ele é ponto de partida para grande parte da química do tecnécio. Ao contrário do permanganato, que tem uma cor roxa intensa e é fortemente oxidante, o pertecnetato absorve a luz na parte ultravioleta do espectro eletromagnético e por isso ele é incolor. E além disso, ele é somente assim, ele é levemente oxidante, né? Não é tão forte quanto o permanganato. E uma coisa interessante é que o pertecnetato ele pode servir de base de Lewis, ou seja, ele pode ser um ligante em complexos químicos de outros metais, como por exemplo ferro, níquel, cobre, etc. Os haletos do tecnécio, que não são tão numerosos, são caracterizados por baixos pontos de fusão e de ebulição e também por serem compostos com várias cores diferentes. O mais estável desses haletos é o tetracloreto de tecnécio, que é um sólido vermelho e sublimável, cuja estrutura consiste em cadeias de octaedros, ou seja, TCCl6, que são interligados pelos cantos. Os haletos com mais alto número de oxidação que o tecnécio faz são o hexafluoreto e o hexacloreto de tecnécio, e os oxohaletos do tecnécio não são muito estáveis, especialmente se são oxohaletos nos estados de oxidação mais 5 ou mais 6 do tecnécio, eles tendem a desproporcionar para o pertecnetato e para o dióxido de tecnécio. Na química dos complexos do tecnécio, nós temos o ânion TCH92- como um exemplo clássico. Aqui o tecnécio está formalmente no estado de oxidação mais 7, e esse ânion tem uma estrutura chamada trigonal prismática, que mais vale a pena aqui colocar uma imagem
do que tentar descrever essa estrutura. No estado de oxidação mais 6, a química dos complexos desse grupo é dominada pelo rênio, e o tecnécio meio que desaparece, mas ele faz uma reaparição no estado de oxidação mais 5, no qual os principais complexos são oxocomplexos, por exemplo, os da forma TCOX4-, nos quais o X é o cloro, o bromo ou o iodo. Esses complexos têm uma estrutura, uma geometria quadrado-piramidal, e além disso, esse estado de oxidação é muito importante na indústria radiofarmacêutica, né? Muitos dos complexos do tecnécio que são utilizados como drogas na medicina estão nesse estado de oxidação. Já no estado de oxidação mais 4, nós não temos muitas aplicações na medicina e, por consequência, o estado de oxidação mais 4 é mais ou menos negligenciado na química do tecnécio. Mas exemplos são os sais do ânion TCX6-2-, em que o X é um dos halogênios. Os complexos do tecnécio no estado de oxidação mais 3 geralmente têm número de coordenação igual a 6, apesar de que a tendência a formar ligações entre os próprios átomos de tecnécio já é bastante pronunciada nesse estado de oxidação. Então você pode obter, por exemplo, a espécie paramagnética TC2Cl8-3-, que contém uma ligação direta entre os dois átomos de tecnécio de 210 picômetros, e essa estrutura, a estrutura desse ânion é eclipsada. Na verdade, cada tecnécio, né, tem formalmente aqui um estado de oxidação mais 2,5, mas isso é só um detalhe. No estado de oxidação mais 2, os complexos do tecnécio são assim limitados a ligantes que estabilizam esse estado de oxidação, que no caso são, por exemplo, as fosfinas ou as arcinas, e em estados de oxidação mais baixos nós temos a formação de clusters com estruturas interessantes, por exemplo, o TC6Cl12-2- e o TC8Br12N+, em que o N é 0 ou 1. E por outro lado, nos estados de oxidação mais baixos, nós também temos os complexos organometálicos, que é o que nós vamos falar agora. Na química orgânica do tecnécio, nós temos então numerosos compostos, principalmente com o ligante carbonila e com ligantes aromáticos. O mais famoso exemplo nesse contexto é a carbonila de tecnécio, TC2CO10, que é um composto incolor e volátil com um ponto de fusão de 160 graus Celsius, e esse composto é formado quando se aquece o heptóxido de tecnécio na presença de monóxido de carbono, é claro, e sob pressão. A partir da carbonila de tecnécio, você pode formar vários sais, por um lado, aqueles contendo o ânion TCCO5-, e por outro, aqueles contendo o cátion TCCO6+. Isótopos: o tecnécio, com seu número atômico igual a 43, é o elemento mais leve que só possui isótopos radioativos. Os seus isótopos mais estáveis são o tecnécio 97 e o tecnécio 98, ambos os quais têm uma meia-vida de aproximadamente 4,2 milhões de anos, enquanto que o seu isótopo mais abundante, mais disponível, digamos assim, é o tecnécio 99, porque ele é um produto comum na fissão do urânio e ele está disponível em quilogramas em reatores nucleares. O isômero nuclear tecnécio 99M, que é simplesmente um estado excitado do tecnécio 99, é muito utilizado na medicina nuclear para você fazer imagens. O tecnécio 99M é administrado para pacientes na forma de algum complexo que tem afinidade por um órgão específico no corpo que você quer estudar. E aí vem a parte especial do tecnécio 99M. Ele decai, é claro, para o tecnécio 99, emitindo radiação gama que é suficientemente energética para que você consiga fazer uma imagem daquele órgão sem administrar concentrações muito altas de tecnécio para o paciente, que significaria outros problemas para ele, né, em decorrência da radiação. E o subsequente decaimento radioativo do tecnécio 99, que tem uma meia-vida de 211 mil anos, para o rutênio 99, emite apenas radiação beta, que praticamente não prejudica o paciente. Isso é uma coisa também muito positiva do tecnécio 99M.
O tecnécio 99M é obtido a partir do decaimento radioativo do molibdênio 99, que ou é coletado em reatores nucleares ou é produzido a partir do bombardeamento do molibdênio 98 com nêutrons. Ocorrência: apesar do nome tecnécio significar artificial, o tecnécio sim ocorre naturalmente e ele é formado a partir da fissão espontânea do urânio. Só que em vez de dar a abundância do tecnécio na crosta terrestre em partes por milhão, como se faz com vários outros elementos, você dá a abundância do tecnécio em partes por trilhão. Então não é que você vai conseguir minerar o tecnécio por aí, é só que tem um átomo aqui, outro átomo ali, e que você pode, porém, detectar. Então ele é um elemento que ocorre naturalmente, mas na prática, se você quer obter o tecnécio, você vai ter que separar ele dos outros produtos da fissão do urânio em reatores nucleares, e essa separação você faz com solventes, né? Você faz através de extrações com solventes específicos ou através de processos de troca iônica. E por fim, as aplicações do tecnécio, que na verdade são basicamente apenas o seu uso na medicina nuclear, para você fazer imagens e consequentemente diagnosticar, né, possíveis doenças ali nos pacientes. Mas além disso, o tecnécio ele pode catalisar certas reações orgânicas, assim como outros metais de transição, e curiosamente ele também é um ótimo inibidor da corrosão do aço. Mas esses dois outros usos são muito limitados justamente devido à radioatividade do tecnécio. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, comente. Um próspero ano novo e nos vemos na próxima. Tchau!